Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Já Te Conta. E no vídeo de hoje eu vou te contar quais são as 5 ferramentas gratuitas que eu utilizo no meu dia a dia e que vocês também podem utilizar, que vão facilitar muito as dinâmicas remotas que vocês fazem com o time de vocês, sendo Discovery, sendo Leanception, sendo retrospectiva. Então fica comigo e vamos nessa. E se você chegou agora aqui no canal, eu sou a Ogé e conto mais pra você sobre o meu dia a dia como mulher agilista. Os meus vídeos vão ao ar sempre às quartas-feiras ao meio-dia e logo depois eu fico uns minutos para responder algum comentário e tirar alguma dúvida de vocês. Então, se inscreva aqui no canal e não esqueça de dar um like aqui nesse vídeo. Esse vídeo, então, é para ajudar vocês, agilistas e líderes de equipe que precisam, então, criar dinâmicas, montar quadros remotos para conduzir as práticas colaborativas com a equipe de vocês. Antes da pandemia, todo agilista, todo líder tinha lá aquela sua caixinha cheia de post-it com régua, tesoura, canetas coloridas e era muito fácil, né, a gente chegar e falar, pega o post-it ali, preencha com a sua ideia, vamos fazer um brainstorm, vamos colar aqui na parede ou aqui no quadro e depois a gente vai pegar e vai voltar nas ideias para poder priorizar os planos de ação. Mas agora a gente precisa realmente dessas ferramentas para que elas nos ajudem a continuar nossos planos de ação. Nossa entrega de valor para o cliente e nossa melhoria contínua não pode parar. Então eu vou te mostrar aqui as top 5 que eu utilizo e que são muito boas e que me ajudam plenamente na condução de todas as práticas com os times. Ferramenta número 5, escolhida aqui no canal Já Te Conta, ficou então para o Easy Retro. Antigamente ele era o Fan Retro e agora é o Easy Retro. O Easy Retro, então, é uma ferramenta muito legal para todo agilista e Scrum Master e líder de produto também. A desvantagem é que na versão gratuita é possível somente fazer 3 boards, mas existem vários boards super legais aqui dentro do Easy Retro que você pode utilizar. Nós temos aqui vários tipos de templates e o legal, uma grande vantagem é que existem templates em português e dentro dos templates em português, a gente tem para retrospectiva, a gente tem para product management, então a gente já tem aqui já prontos o famoso é, não é, faz, não faz, a gente tem o Lean Canvas e ou tantos outros que a gente pode explorar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui fazendo a retrospectiva básica. Você pode configurar então algumas opções também de votos que vocês podem utilizar. Então, o Easy Retro é muito bacana. Você pode aqui fazer uma breve narrativa do que é a sua dinâmica. A gente pode aqui desabilitar votos, a gente pode ocultar os cards, limitar a quantidade de votos. Então, tem algumas configurações bem bacanas. Uma desvantagem do Easy Retro é que a gente não consegue exportar. Se a gente for tentar aqui exportar, por exemplo, o PDF, ele já vai cair aqui na versão, na tela, onde mostra as versões pagas, para que a gente possa fazer o upgrade. Mas, em geral, ele funciona muito bem para retrospectivas e dinâmicas assim rápidas. E uma grande vantagem também é que não precisa fazer login. É só compartilhar aqui o link e as pessoas já têm acesso, então, ao board. O top 4, a ferramenta número 4 escolhida, ficou para o Idea Board. Pode criar os seus boards aqui dentro do Create, ele é bem intuitivo. Você vai precisar então já colocar aqui na configuração quais vão ser os campos que você vai utilizar. As seções, então se eu quiser fazer aqui uma retrospectiva básica, então ele é ótimo para aquelas equipes que não estão muito acostumadas com as dinâmicas remotas, porque é bem intuitivo o board, é só você clicar aqui, explicar quais são as colunas e pedir para que as pessoas possam, então, colocar os post-its. É apenas essa funcionalidade que as pessoas vão precisar fazer e você pode movimentar os cards de uma posição para outra. A vantagem é que você consegue exportar aqui em PDF ou Excel e não tem muitas funcionalidades de timer ou configuração de cores. A gente tem apenas aqui a opção de votar e de excluir o post-it. Então, ele é muito fácil e intuitivo para que as equipes possam ter um board que simula aqui os post-its para que elas possam então colocar as ideias e você discutir em cima desses temas. Não precisa também de login, mas caso você faça login, o bacana é que você fica com todos os boards também concentrados aqui dentro da área de login. Então não tem o limite
de 3 boards, como no Easy Retro. A top 3 de hoje é a Slice. Essa ferramenta é muito boa, foi difícil deixar ela em terceiro lugar, mas ela ficou sim dentre as 3 primeiras escolhidas aqui. O Slice, então, tem a opção de 3 funcionalidades. A gente pode colocar apenas o timer, então configurar, se você precisar, então, para alguma das suas dinâmicas, configurar o timer é possível aqui. E as outras 2 grandes funcionalidades, então, é você criar uma lista, como no Easy Retro. Então, aqui você pode configurar, adicionar quantas colunas você quer e configurar da mesma forma. Você pode mudar as cores, você insere cards, você pode configurar o timer, você pode colocar as opções também de like, dislike. Então, dando um exemplo aqui, você pode tirar ou colocar o like e o dislike. Você tem, então, algumas configurações para você exportar, você clonar. Então, ele é bem bacana e bem didático também. Não precisa de login, é só você compartilhar o link que as pessoas já terão acesso. Então, nesse ponto, ele é bem parecido com o Easy Retro. Mas a grande vantagem dele, que por isso deixamos ele aqui em terceiro lugar, é que é possível, então, criar alguns boards. E existe aqui já alguns templates. Então, você pode, por exemplo, querer fazer um canvas. E se você clicar aqui, ele já vem, então, no formato de canvas, as colunas, para que você possa, então, estabelecer e fazer essa prática aí com o seu time. Mas uma dica muito legal do Slice é com relação ao board, mas caso você queira, por exemplo, colocar uma imagem de fundo. Então, é possível fazer o seguinte, você vem aqui, seleciona o Big Block, vem aqui e coloca uma imagem. Por que isso? Vou dar um exemplo. Se você quiser, por exemplo, fazer uma dinâmica de retrospectiva, que existe um conceito, uma história por trás, como no Slice, no formato board, você acaba inserindo aqui os post-its, os balãozinhos de diálogo, e você pode movimentar esses balãozinhos em qualquer parte aqui do board. Você pode então colocar essa imagem e fazer sua dinâmica. Por exemplo, se nesse caso quiser fazer uma retro para as pessoas comentarem quais foram os riscos, quais foram os impedimentos que são as âncoras, quais foram os ventos que nos ajudaram dentro do período da interação para a gente chegar aqui no nosso goal. Qual era o nosso goal? As pessoas podem então utilizar a imagem como pano de fundo e colocar aqui então os post-its. Fica muito legal, fica bem interativo e funciona super bem. Você pode, por exemplo, querer colocar um canvas de imagem de fundo e fazer seu canvas utilizando esse conceito. Essa funcionalidade do Slice é muito legal e por isso coloca ela à frente de outras ferramentas, porque você tem a possibilidade de movimentar esse card por todo o espaço aqui do board. A top 2 é a nossa queridinha, o Trello. Ela é uma ferramenta já bem antiga, usada para gerenciamento de projetos e ela sim, ela evoluiu bastante, ela agora é a nossa número 2 aqui. E o legal do Trello é que ele é em português, então existem vários templates que você pode procurar aqui, navegar por essa galeria. Tem galerias incríveis e você pode organizar o trabalho da sua equipe, como fazer dinâmicas. Existem alguns templates muito legais que eu utilizo, por exemplo, de OKR, em que você já pode aqui estabelecer uma dinâmica e acompanhar os OKRs da sua equipe. Tem um template também de Kanban. Aqui no Kanban, então, também você pode acompanhar o trabalho da sua equipe, fazer o acompanhamento das atividades e eu acabei colocando aqui um limitador de lista para que a gente pudesse, então, acompanhar o WIP, o Work in Progress. A desvantagem é que você só consegue colocar um Power Up por quadro. Nesse exemplo do Kanban, foi utilizado o limite de lista. Se a gente quisesse colocar mais outra funcionalidade, outro plus, a gente teria que entrar então com a versão paga. Essa é a desvantagem do Trello. Uma desvantagem também é que na versão gratuita a gente não tem a visão de cronograma, de calendário, como tem na versão paga. Temos só a versão então de quadro. Porém, se você quiser acompanhar o Trello e vincular também com o Gira, é possível. Então aqui a gente consegue também, né, fazer essa troca entre Trello e Gira. Gira é uma outra ferramenta muito legal, em que a gente pode também acompanhar aqui as atividades, né? Utilizando o Scrum, né? E o Trello é mais uma visão de Kanban. Mas ambos funcionam super bem. É uma grande vantagem, então, aqui do Trello. E a grande vencedora, a número 1, aqui ficou em top 1 das ferramentas
remotas colaborativas, claro, é o Miro. O Miro é ótimo, é onde eu disponibilizo os templates para vocês aqui no JetContent, é uma ferramenta completíssima, onde vocês podem abusar da criatividade de vocês para montar boards incríveis. Então, sim, ela foi a grande vencedora aqui das Top 5. O Miro, então, é uma ferramenta gratuita, ela só tem na sua versão em inglês, mas é possível você fazer vários templates, criar vários boards aqui. Aqui também existe uma infinidade de templates em que você pode procurar algum que se adeque ao que você está querendo fazer. Então, a gente tem Agile Workflows, a gente tem parte de Research, a parte de Planning, a parte de brainstorm. O legal é que você pode, antes de escolher o template, você pode fazer preview e você analisar então, olhar se de fato você gostou do template, se faz sentido. Se fizer, você clica em use, senão você fecha e vai atrás de outro. A desvantagem é que só é possível 3 boards editáveis, porém, se você tiver mais boards, como é o caso, por exemplo, dessa equipe, os boards que não são possíveis de serem utilizados, eles ficam somente view only. Então, não é que você perde o board, você simplesmente não consegue mais editar. Porém, existe uma tática, caso você queira editar o board, por exemplo, que você pode vir nesses 3 pontinhos e dar um copy board. Então, você está copiando um board exatamente da maneira como ele estava e aí ele se torna editável, porque são os 3 últimos boards que são editáveis. E dentro dele, ele é muito intuitivo, mas as equipes elas precisam estar preparadas para utilizar o Miro. Eu gosto de utilizar então o Miro com equipes que já têm uma familiaridade, que já utilizam essa ferramenta. Caso a equipe nunca tenha utilizado o Miro, seja a primeira vez, é importante que você reserve um tempo do seu time box para fazer então uma apresentação do Miro. Eu sempre coloco dicas aqui nos meus templates para perguntar realmente se todas as pessoas conhecem e sabem mexer no Miro. É bem importante que todo mundo saiba como selecionar um objeto, que aqui com a flechinha, saibam movimentar dentro do board, que é com a mãozinha, e também criem post-its. Essa é a grande magia das ferramentas colaborativas, que é de fato você poder escrever a sua ideia e compartilhar aquilo que você está pensando. E as pessoas podem colocar os post-its para poder navegar. Você pode montar então um board aqui infinito, né? Como ele tem o espaço aqui grande, pode colocar várias caixinhas, várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo em cada quadro. Por exemplo, aqui no Personal Map, cada um utiliza um espaço. Então, ele realmente é bem completo para fazer essas facilitações. A desvantagem é que ele não tem as opções de timer, ele não tem as opções de voto, né? Porque isso é na versão paga. Mas caso você queira votar, eu gosto muito de fazer essa dica de dentro do post-it, selecionar o post-it e colocar aqui o emoji que é de like. Ele vai ficar então aqui com o ícone, cada vez que a pessoa clicar aqui no ícone, computa um voto. Então é assim que eu utilizo para votar aqui no Miro. Uma outra parte do Miro também que é muito legal, que além daqueles templates que a gente tem aqui na página inicial do Miro, chamada Miroverse. Então, que você pode explorar tantos outros templates colaborativos aqui. É somente em inglês, mas você pode escolher um template e aí editá-lo, né? Quem sabe traduzir para o português se a sua equipe não tem familiaridade com inglês. Aqui tem vários templates muito legais que eu sempre dou uma olhadinha antes de fazer uma dinâmica com as equipes, porque ele te dá vários insights e várias ideias muito legais. Vale a pena aqui dar uma olhadinha, então, nessa biblioteca aqui de templates que o Miro disponibiliza. Essas são, então, as 5 ferramentas gratuitas que eu utilizo, então, com os times que eu trabalho na aplicação dos métodos ágeis. Se você utiliza alguma ferramenta também que não é paga, que você gosta muito, deixa aqui nos comentários. Vamos ajudar, então, a propagar e facilitar, então, essas práticas remotas com nossos times. Até mais, pessoal!